Continuando aqui, queridos. 4. Os nomes de Deus. O nome de Deus, tá? O que eu vou falar aqui, gente, é genérico, tá? Genérico, tá? Porque só vamos conhecer ele naquele grande dia, tá? Assim como nós somos conhecidos por ele. O nome de Deus. O nome de Deus nas Escrituras significa mais do que uma combinação de sons. Representa seu caráter revelado. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Tá? Porque se a gente for entrar aqui nesse pormenor, né, a gente vai ficar aqui pelo menos umas 12 horas. Pelo menos mínimo. Tá? Eu já dei conferência sobre o nome de Deus. E a conferência foi de aproximadamente de 9 a 10 horas a conferência. Tá? Então, numa outra oportunidade, num outro momento, a gente fala nesse pormenor que eu acho de suma importância, que é acerca do nome de Deus, tá? Porque em várias passagens da Bíblia, ele vai dizer assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o povo que clama o meu nome, o povo que se chama, o povo que carrega o nome do Senhor, tá? Então, quais são as pessoas que carregam o nome do Senhor? Isaías, Ezequias, Jeremias, Ilquias, tá? Tudo que termina Ias, tá? Carrega o nome do Senhor, tá? Inclusive a sua cidade que ele escolheu, que é a Jerusalém, Ial Shalaim, tá? Ial, nome do Eterno, Ialcha ou Yeshua, nome do Salvador, vem do prefixo in, quer dizer povo, que é o Ialdim. Tá? Então a Jerusalém carrega o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do seu povo. Tá? Mas significa uma outra oportunidade. Vamos ler Êxodo 6. Porque aí eu tenho que pegar vários textos. Principalmente em Êxodo 3, que diz que Moisés proclamou o nome do Senhor. Né? Êxodo de número 6, versículo 3. Eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Então aqui você já vê uma dificuldade de encontrar o nome do Eterno. Então ele vai usar esses nomes: Adonai, Yahweh, Yireh, que eu sou, que sou. Aliás, essa expressão eu sou e que sou não tem no hebraico eu serei o que serei, tá? Porque ninguém pode usar essa expressão sem dizer o que é. Exemplo: eu sou alto, eu sou moreno, eu sou homem. O único que pode usar essa expressão sem nenhum complemento é ele. É o Eterno, porque ele é aquilo que você precisa. Adorar a Deus é invocar o seu nome, guardá-lo, celebrá-lo, glorificá-lo. Reverenciar a Deus é santificar ou bendizer seu nome. O nome do Senhor defende o seu povo e por amor do seu nome não os abandonará. Vamos ler Salmo de número 20, versículo 1, verso 1. Salmo de número 20, verso 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Tá? Então você vê que os judeus têm esse cuidado de preservar o nome do Eterno. Até porque ele traz consigo o mandamento para não tomar o nome do Senhor em vão. O nome de Deus é a própria pessoa dele, pois mostra o que ele é. Classificação: Elohim, plural, tá? Ocorre mais de 2.000 vezes e sugere o Deus da criação. Porque fala, toda vez que você fala assim, Elohim, está falando de plural. Está falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque o prefixo in fala de pluralidade.
tá? Então essa expressão aparece mais de 2.000 vezes na Bíblia, fazendo uma alusão do Deus Criador, do Deus da criação, da providência e também supremo governador. Traz consigo a noção da trindade do Deus uno, ou então seria o plural de majestade. Elohim Shai, Deus vivo. Nele encontramos vida. Não há como viver sem ter relacionamento com Deus e sua ação em nós. Vamos ler Romanos 9, 26. Romanos 9, 26. Que nos diz assim o texto sagrado. E sucederá que, no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados o Filho do Deus vivo. El, o prefixo a El, é singular, tá? El é Deus, El, singular. Ocorre cerca de 250 vezes. O conceito básico que encerra é a força. Traz ainda a ideia de primeira causa, como em Gênesis 14, 18 ao 22, que nós vamos ler agora, Gênesis 14, do versículo 18 ao 22. Que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja o Deus de Abraão, aliás, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as almas e a fazenda, e toma para ti. Aliás, dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Glória. Pode-se traduzir por Deus Altíssimo. É ligado geralmente a um dos atributos divinos, como Deus misericordioso ou Deus zeloso. El Elyon, tá? Altíssimo, o mais forte dos fortes, acima de tudo e de todos. Eu sempre, quando eu faço as minhas orações, eu gosto de usar essa expressão transliterada. O Senhor que está acima de tudo e de todos, o El Elyon, tá? Vamos ler Daniel 4, 32. Daniel 4, 32. Diz assim: E serás tirado dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. El Shaddai. Aliás, El Shaddai. Deus Todo-Poderoso, aquele que possui o governo de todas as coisas. Vamos ler Gênesis 49, 25. Gênesis 49, 25. Que diz assim: Pelo Deus de teu pai, o qual te jurará, aliás, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos do peito e da madre. El Roi, o forte que vê, está associado a expressão de Agar no tanque, no poço, né?
o Deus que vive e vê. El Olam, o eterno Deus. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento? Javé, ou Iavé, mas aqui a expressão certa é Yahweh. Tá? Em hebraico ela é Yahweh. Uns dizem Iavé, Javé, mas a expressão certa é Yahweh. A forma Jeová resulta do emprego pelos judeus da antiguidade das vogais de Adonai, Senhor, com a palavra Yud Rei Vav Rei, do hebraico antigo, em que não se escreviam vogais, tá? Aliás, o hebraico antigo não tem vogais, eles usam hoje as vogais como sinais maçoréticos para poder entender a palavra. Porque antes eram só vogais e ficaria muito difícil a interpretação do que as consoantes estavam querendo dizer. A forma mais provavelmente correta de Javé ou Iavé, mas nem assim há certeza de que representa a pronúncia primitiva. Pois os israelitas, por medo de incorrer na condenação de Êxodo 27, que é não tomar o nome do Senhor em vão, evitava tão sistematicamente proferir o Sacratíssimo, nome que a pronúncia se perdeu. Ocorre cerca de 7.000 vezes no Antigo Testamento e significa aquele que existe por si só, tá? Então a expressão Yahweh, o Yud Rei Vav Rei, significa aquele que existe por si só. Ele é auto-independente, autossuficiente, ou seja, autoexistente. Ok? 9. Jeová Jireh. Como tem o H ali, no hebraico é Jeová Jireh. O Senhor proverá, Deus provedor. Ele vê e provê. Ele contempla todas as nossas ansiedades e dificuldades. Ele acompanha e cuida de nós. Tá? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, 8. Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. É esse texto mesmo? É. 17, 8. Isso mesmo. Jeová chamar, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Tá, vamos ler um texto? Vamos ler. Vamos ler Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Salmo 68, 18 diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Vamos ler Êxodo 15, 16. Êxodo 15, 16. Que diz assim: Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do seu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. O Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Jeová Shalom, o Senhor é paz, gente, mas Shalom não é somente paz. Shalom em hebraico é paz, prosperidade e saúde. Tá? Vamos ler um texto aqui, vamos ler Efésios 2,
versículo 13 e 14. Efésios 2, versículo 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, Ele é o nosso shalom, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Vamos ler 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, do 19 ao 22. Primeira epístola de Pedro, do versículo 19 ao 22. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis. Isto é agradável a Deus? Isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jeová Makadeshem, o Senhor nossa santificação, ou o Senhor que nos santifica. Vamos ler Êxodo 31, 13. Êxodo 31, 13. Êxodo 31, 13. Ele diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Jeová Roi ou Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Tá lá então, entre Adonai e Roi. Né? Jeová Roi ou Ra. Tá, Salmo 23:1, tá? Jeová Rossurreno. Rosseno. O Senhor que nos criou. Salmo 95:6. É muito texto. Salmo 95:6. Salmo 95:6. Ó, vinde e adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Jeová Elohim, o Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 2, não precisa ver não, que diz: não terás outro Deus além de mim. Jeová Elohim, o Senhor nosso Deus. Salmo 99:5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Jeová El Gimoar, o Senhor Deus da recompensa. Jeremias 51, versículo 56. Jeremias 51, 56. Jeremias capítulo 51, versículo 56. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente retribuirá. Jeová Naquer, o Senhor que fere. Ezequiel 7:9. Ezequiel 7:9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão
no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 1:3. 1 Samuel 1:3. E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Adonai, que é Senhor no grego Kurios, mas usado no Novo Testamento, que quer dizer que é um plural, que aparece cerca de 280 vezes. Traduzida melhor por soberano, Senhor ou possuidor. Tá? Vamos lá. 5. Trindade Santa. A doutrina da Trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. Em suas confissões, indaga Santo Agostinho: quem compreende a Trindade onipotente? E quem fala dela ainda que não a compreenda? É rara a pessoa que, ao falar da Santíssima Trindade, saiba o que diz. Contendem e discutem. E, contudo, ninguém contempla esta visão sem ter paz interior. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas distintas e divinas que são o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não se trata de 3 deuses, mas de 3 pessoas num só Deus. Ou os 3 cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações, os 3 presentes, há apenas um Deus. Mas na unidade da divindade, há 3 pessoas eternas e iguais entre si, idênticas em substância, mas distinta em existências. Tá? Eu me recordo quando um dos discípulos vão dizer assim: Senhor, mestre, nos mostra o Pai. E ele vai dizer assim: não tens andado comigo há tanto tempo? Quem me vê a mim, vê também o meu Pai que me enviou. Tá? Então, Cristo estava se assemelhando ao Pai como um só. Como quem estava vendo ele, estava vendo o Pai. Quem estava ouvindo ele, estava ouvindo o Pai. Tá? Por quê? Porque no início da criação, como está em Provérbios 8, a partir do 22, está ali a pericorese, a famosa prototeon, que é uma espécie de dança de roda da eternidade. Uma dança de roda da eternidade, que uma hora o pai está fora, outra hora o filho está dentro, uma hora o pai está dentro, o filho está fora. É um conhecendo o outro na sua intimidade, tá bom? Porque quem conhece um, conhece o outro. Quem vê um, vê o outro, tá? O nome disso é pericorese, prototeon, tá? Quando vocês adentrarem o bacharel, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Vamos, portanto, à discussão da doutrina da Trindade. Designar por termos da idade da tríplice manifestação de Deus, Trindade, e a do seu modo triuno de existir. Definição dos termos Trindade e Triunidade. Trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o termo triunidade, o tríplice modo da existência de Deus, que é a existência de 3 em 1. Tertuliano, do ano 155 a 220 depois de Cristo, foi o primeiro a empregar o termo Trindade.
e formulou a doutrina, mas sua formulação foi deficiente, desde que envolvia uma infundada subordinação do Filho ao Pai. Temos a doutrina da Trindade pelo fato de Deus se haver revelado como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Há uma tríplice revelação porque há um modo tríplice de existir. Ainda mais, a teologia afirma que a triunidade foi conhecida por causa da Trindade. Há um Deus, três personalidades distintas e divinas, sendo cada uma igual à outra quanto à natureza. No entanto, não há três deuses. Deus é um só. Doutrina da Trindade na Revelação. A Trindade no Antigo Testamento. Não encontramos claramente definidas as distinções do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois esta é uma doutrina característica do Novo Testamento. No entanto, há textos que sugerem a sua existência. Existem ainda outros textos. Concluímos que ainda que estes textos citados não nos tragam luz suficiente como a doutrina da Trindade, neles encontramos pelo menos o germe, e é no Novo Testamento que encontramos plenamente desenvolvida. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui encontramos o Espírito se movendo. Versículo 27 do capítulo 1. Capítulo 26, versículo 1. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nessa expressão aqui, dá para a gente ver um diálogo, né? Nós automaticamente botamos esse diálogo do Pai com o Filho na criação. E automaticamente o Espírito você pode ver no texto que se movia sobre a face das águas, tá? Vamos lá. A Trindade no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento fica mais clara a aparição da Trindade. Por quê? Porque no Novo Testamento a dispensação é outra. Você vê muito clara a expressão Pai, a expressão Filho e a expressão Espírito Santo. Na história veterotestamentária, a dispensação era outra. Mas você vê o Pai, você vê o Espírito vindo sobre rei, profeta, sacerdote de forma esporádica, e você vê o Filho aparecendo em forma de teofania, como o anjo do Senhor, em várias aparições. Então, essas aparições da Trindade do Antigo Testamento, ela é um pouco obscura. Não é direta, ela é uma aparição indireta, porém revelando a presença do Pai, do Espírito e também do Filho, como o anjo do Senhor. No Novo Testamento, na história neotestamentária, a aparição já é mais real, já é mais visível, ok? É só aqui que o germe da doutrina chega a ser completo e desenvolvido. Segundo o Novo Testamento, há três pessoas reconhecidas como Deus. O Pai reconhecido como Deus. João 6, 27. João 6, 27. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aqui encontramos o Pai como Deus. Jesus é conhecido como Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
O Espírito Santo reconhecido como Deus. Vamos ler Atos 5, versículo 3 e 4. Atos 5, versículo 3 e 4. Desculpa. Atos 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui nós vemos o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Isso é irrevogável, irrefragável e irrefutável. As três pessoas são distintas. Cada pessoa é uma e tem característica própria. O Pai é o Filho. O Pai e o Filho são pessoas distintas. Vamos ler Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Nascido debaixo da lei. Tá? Então vê que o Pai é um e o Filho é outro. O Pai e o Filho distinguem-se do Espírito Santo. Vamos ler João 14:16. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Pai é um, o Filho é outro, e o Espírito Santo é outro. O Espírito Santo distingue-se do Pai e do Filho. Vamos ler Mateus 3, versículo 16 e o 17. Mateus 3, versículo 16 e o 17. E sendo Jesus batizado, Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus. E viu o Espírito de Deus descendo do céu como uma pomba sobre ele. E eis uma voz do céu que lhe dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Tá? Distinções pessoais são eternas. Deus tem sempre existido em três pessoas distintas. A Bíblia não afirma que a Trindade consta de três manifestações. Isto é, manifestações em épocas diferentes da mesma pessoa. Porque a Trindade não é devida à sua manifestação tríplice, e sim ao tríplice modo de existência. As três manifestações, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, baseiam-se no modo da existência de Deus. Por isso, as distinções são eternas. Provas bíblicas da Trindade. Há um só Deus, poderoso e perfeito, distinto em sua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 13, 13. Que é a bênção apostólica. 1 Coríntios 13, 13. É 1 Coríntios 13? Deixa eu ver. É 2 Coríntios 13, gente. 2 Coríntios 13, 13. Mostrando aqui também a Trindade também. Né? Isso aqui eu preciso falar em rápidas palavras. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Seja com todos vós. Amém. Essa é a bênção apostólica. Tá? A Bíblia diz em Provérbios 30, verso 6, para mim nada acrescentar a palavra de Deus, para eu não ser achado mentiroso. Eu quero saber da onde que esses líderes tiraram
essa expressão de bênção apostólica assim. O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, as 12 consolações, as doces comunhões. Onde eles tiraram isso? A bênção apostólica, ela é graça primeiro, que a graça vem antes de tudo e de todos. Graça, amor e comunhão. Graça do Espírito de Cristo, amor de Deus e comunhão do Espírito Santo. Essa é a bênção apostólica. Não precisa ficar enfeitando pavão, sabe? A Bíblia manda a gente não acrescentar nada, tá? E a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora do reino. B. Terminei aqui, deixa eu ver aqui, minha página 58. Isso. B. Jesus Cristo gerado por um ato criativo, direto do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em sua natureza. Obediência e santidade. O Espírito que procede do Pai e do Filho é de uma mesma substância, majestade e glória, com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus e regenerador e santificador dos remidos, doador dos dons e dos frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Eu vou ler todo, depois eu vou ler os textos, tá? D. As três pessoas são igualmente associadas e apresentadas como um só ser. Como nós já lemos aqui já, 2 Coríntios 13:13. Agora vamos ler Mateus 28:19. Mateus 28:19. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um adendo. Você precisa estudar acerca do nome do Pai e do nome do Filho. Porque Pai não é nome, Pai é título. Filho não é nome, Filho é título. Espírito Santo é o nome dele, tá? Então a ordem aqui é batismo no nome do Pai. O Pai tem nome. Batismo no nome do Filho. O Filho tem nome. E no nome do Espírito Santo. Então a igreja se eximiu de estudar a Bíblia, as Escrituras, e automaticamente desconhece o nome do Pai. Por isso, faz-se batismo usando o título e não o nome. Enquanto a Bíblia manda batizar no nome, não é no título. Isso aqui é muito sério. Tá? O Pai tem nome. O Filho tem nome. Ok? Vamos ler o texto aqui em cima aqui. Vamos ler. Vamos ler João 16, do 8 ao 14. João 16, do 8 ao 14. Diz assim: e quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Tá, gente? O mundo aqui é cósmico. Tá? Porque se você pegar João 3,16 e falar que Deus amou toda a humanidade, de forma geral, porque Deus é amor. Tá? E tem pessoas que pegam esse Deus amou o mundo de forma salvífica, que Deus vai salvar todo mundo. E não vai. E nem veio para salvar todo mundo. Porque se ele viesse para salvar todo mundo, nem todo mundo vai ser salvo, ele falhou. E ele não falha. Então, o texto diz aqui que o Espírito, quando vier, ele já veio. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sai aqui na rua aqui, vê se está todo mundo convencido. Sim ou não? Na tua família mesmo, está todo mundo convencido do pecado, do juízo e da sentença? Não, então, isso aqui é cósmico, no grego, tá? 10, da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais,
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por isso tem coisa que a gente quer falar, a gente não pode falar. Que a gente não consegue suportar. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá? Vamos lá. 5. A Trindade de Deus na revelação. Entende-se por triunidade do modo de Deus existir em 3 pessoas. A Trindade refere-se à revelação, a Trindade refere-se à revelação de Deus, ao passo que a triunidade refere-se à existência de Deus. Mas não temos a triunidade de Deus tão claramente revelada na Bíblia como temos a Trindade. Podemos encontrar na Bíblia o suficiente para justificarmos e dizer alguma coisa sobre a Trindade. Na revelação, a Bíblia não é um livro de filosofia, e sim um livro religioso e prático. 1. A triunidade no Antigo Testamento. Da mesma forma que a Trindade não se encontra completamente definida no Antigo Testamento, para a triunidade não se encontra ensinos claros. Contudo, algumas passagens nos fornecem algumas sugestões, como lá em Gênesis 1:26, né? Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. A ideia principal do Antigo Testamento é a unidade de Deus. Tá? 2. A triunidade de Deus no Novo Testamento. Aqui os ensinos são mais claros. Podemos agrupar as passagens que referem a este assunto em 3 classes. Deixa eu pegar uma aqui, quer ver? Vamos lá. A. As que ensinam que Jesus e o Pai são um, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste, e eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Essa expressão está em João 17, do 21 ao 23. B. As que apresentam a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13, tá? C. A fórmula do batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quando reunimos o que temos no Antigo Testamento e o que achamos no Novo Testamento sobre a Trindade, essa doutrina fica claramente estabelecida. Sem dúvida, não tão clara como a da Trindade, mas as considerações sobre o assunto conclui-se que as Escrituras ensinam que a triunidade de Deus, isto é, que Deus é 3 em 1. Só um adendo aqui. Vou botar aqui.
No Antigo Testamento, Deus aparecia de forma direta, tá? Em todo o Antigo Testamento, tá? Todo o Antigo Testamento, tá? É claro que existem livros que Deus não aparece, como o livro de Esther. O livro de Esther não tem nenhuma citação do nome de Deus. Não é porque que o nome de Deus não aparece que Deus não está intervindo na história, tá? Vamos lá, gente. Ó, no Antigo Testamento, Deus aparecia de forma direta. Nós já falamos sobre isso aqui já. O Filho, ele aparecia como um anjo do Senhor, como um príncipe do exército, de forma que nós chamamos de teofania, aparições de Cristo, aparições do Filho no Antigo Testamento. Já o Espírito Santo aparecia de forma esporádica na vida de 3 pessoas. São elas: reis, profetas, juízes ou sacerdotes. Ele vinha, usava a pessoa com benefício a qual o Senhor queria, depois ele voltava para a eternidade. Tá? Ele só veio de forma eterna quando Cristo liberou ele, aliás, quando o Pai liberou ele sobre nós. Ok? Nós chegamos na nossa aula, paramos na página 59, 5.4, distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por esta aula.
Muito obrigado por até aqui o Senhor nos ajudou. Que essa palavra venha ficar gravada no coração dos teus filhos, que eles possam dar continuidade de tudo aquilo que eles estão aprendendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.